Capítulo 6 do livro Cavaleiro Preso na Armadura. A gente vai se encaminhando já para o final desse livro. Ele é bem curtinho, né? Ele é bem leve de ser lido, mas muito profundo no seu significado. E é por isso que eu escolhi compartilhar ele aqui com vocês e fazer essa leitura comentada, porque apesar dele ser bem autoexplicativo, digamos assim, eu acho que é possível se aprofundar ainda mais, e a minha ideia era justamente apontar para algumas questões que muitas vezes numa leitura mais desatenta pode passar despercebido. Então vamos continuar a nossa leitura. O título desse capítulo é O Castelo da Vontade e da Ousadia. Então aqui o cavaleiro já passou por dois castelos, né? O castelo do silêncio e o castelo do conhecimento, e agora ele parte para o terceiro e último castelo, que é o castelo da vontade e da ousadia. Depois que a gente encontra dentro da gente esse centro do silêncio, né? Que é a nossa verdadeira presença dentro de nós, e a gente encontra o verdadeiro conhecimento, que é o autoconhecimento, que é saber quem se é de verdade, a gente pode partir para outras aventuras, digamos assim, né? A nossa vida é uma grande aventura e aqui a gente vai aprender com o cavaleiro como fazer isso. Ao alvorecer do dia seguinte, o curioso trio chegou ao último castelo. Era mais alto que os outros e suas paredes pareciam mais grossas. Confiante de que logo também passaria por este castelo, o cavaleiro começou a travessia da ponte levadiça, seguido dos animais. Quando estavam na metade do caminho, a porta do castelo foi escancarada e dela saiu ruidoso e ameaçador um imenso dragão que soltava fogo pelas ventas, cintilando com escamas verdes e brilhantes. Chocado, o cavaleiro ficou paralisado onde estava. Ele vira alguns dragões nos velhos tempos, mas este suplantava todos. Era enorme e as chamas saíam rugindo não apenas da boca, como acontecia com qualquer dragão comum, mas também dos olhos e das orelhas. Para piorar ainda mais a situação, as chamas eram azuladas, o que significava que este dragão continha grande quantidade de butano. O cavaleiro buscou a espada, mas suas mãos não encontraram nada. Ele começou a tremer. Com uma voz alterada e irreconhecível, ele chamou Merlin para pedir ajuda, mas para seu desânimo, o mago não apareceu. Por que será que ele não vem? O cavaleiro perguntou ansiosamente, enquanto se esquivava de um jato de chama azul emitido pelo monstro. Não sei, replicou o esquilo. Em geral, sempre podemos contar com ele. Rebeca, que estava sentada sobre o ombro do cavaleiro, aprumou a cabeça e ouviu atentamente. Pelo que posso captar, Merlin está em Paris participando de uma conferência de magos. Ele não pode me abandonar agora, pensou o cavaleiro. Ele prometeu que não haveria dragões no caminho da verdade. Ele estava falando de dragões comuns, rugiu o monstro, com uma voz ribombante que balançou as árvores e quase derrubou Rebeca do ombro do cavaleiro. A situação parecia periclitante. Um dragão que podia ler os pensamentos era sem dúvida muito assustador, mas de algum modo o cavaleiro conseguiu controlar-se e parar de tremer. Com a voz autoritária, mais forte e mais alta que conseguia fazer, ele gritou: "Saia do meu caminho, seu bico de bum sem tamanho família." A besta bufou, soltando fogo para todos os lados. Uma fala bastante valente para um gato amedrontado. Sem saber o que fazer em seguida, o cavaleiro tentou ganhar tempo, perguntando: "O que você está fazendo no Castelo da Vontade e da Ousadia? Em que lugar melhor você pensa que eu poderia morar? Sou o dragão do medo e da dúvida." O cavaleiro teve de admitir que este dragão tinha o nome certo. Medo e dúvida eram exatamente o que ele sentia. Aqui, antes da gente prosseguir, eu acho bem interessante aproveitar essa apresentação do dragão para entender essa grande metáfora que a gente está vendo aqui nessa parte do livro.
Esse livro ele é bem interessante porque ele mostra uma historinha, né, do cavaleiro, do dragão, do mago, como personagens reais, digamos assim, mas eles são muito simbólicos e muito arquetípicos porque eles representam uma parte da nossa vida e da nossa psique, né, daquilo que está dentro de cada um de nós. Então aqui, em algum momento da nossa vida, a gente vai ter que enfrentar o dragão do medo e da dúvida, porque de certa forma é ele que fica na porta dos nossos projetos, dos nossos sonhos, de onde a gente quer ir de verdade para viver uma vida mais elevada, mais iluminada, mais cheia de alegria, de felicidade. E a gente não consegue passar dali, a gente não consegue enfrentar os nossos medos e as nossas dúvidas, que estão aqui de certa forma representados por esse dragão, por esse monstro, por esse bicho que no fundo é como a gente vê. Parece que a gente é uma criança amedrontada mesmo, que não consegue enfrentar esse monstro, né? Então aqui esse capítulo ele é bem interessante porque ele fala justamente desse enfrentamento necessário. O dragão vociferou outra vez. Estou aqui para eliminar todos esses insolentes que pensam que podem vencer a todos, somente porque passam pelo castelo do conhecimento. Rebeca sussurrou no ouvido do cavaleiro. Uma vez Merlin disse que o autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida. Você acredita nisso? O cavaleiro sussurrou de volta. Sim, respondeu Rebeca firmemente. Aqui, outro ponto interessante é justamente pensar nesse processo que a gente está vivendo e que quando a gente começa, de certa forma, a vislumbrar o conhecimento sobre nós mesmos, a gente começa a adquirir algum tipo de conhecimento, em algum momento parece que a gente acha que sabe tudo, né? A gente acha que já não precisa de mais nada, que a gente não tem mais nada a temer nem a enfrentar. E nesse momento começam a surgir as maiores dúvidas e os maiores medos, para que a gente possa reforçar ainda mais o nosso autoconhecimento. Eu não posso saber nada sobre o outro, mas eu posso saber tudo sobre mim mesma. Não tem como a gente ficar projetando fora o tempo todo, porque eu não tô na pele do outro, eu não tô lá fora, eu tô dentro de mim, e é dentro de mim que eu vou encontrar todas as respostas que eu preciso para viver e passar por qualquer situação na minha vida. Então pode ficar com esse divertido lançador de chamas verdes. O cavaleiro deu a volta e rapidamente afastou-se pela ponte levadiça. Ha ha ha, riu o dragão, seu último A quase ateando fogo às calças do cavaleiro. Você vai desistir depois de ter chegado tão longe? Esquilo perguntou, enquanto o cavaleiro removia faíscas de sua armadura. Não sei, o cavaleiro replicou. Acabei me acostumando a alguns pequenos luxos, como viver, por exemplo. Sam entrou na conversa. Como pode viver consigo se não tem a vontade e a ousadia para testar seu autoconhecimento? Você também acredita que o autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida? Perguntou o cavaleiro. Certamente, o autoconhecimento é verdade, e você sabe o que dizem. A verdade é mais poderosa que a espada. Sei que dizem isso, mas será que alguém já fez um teste e continuou vivo? Se esquivou o cavaleiro. Tão logo proferiu essas palavras, o cavaleiro lembrou que não tinha de provar nada. Ele nascera bondoso, gentil e amoroso, portanto, não precisava sentir medo e dúvida. O dragão não passava de ilusão. Olha que incrível essa percepção que ele teve aqui. Isso é autoconhecimento, é entender que a gente já é perfeito como a gente é e que todo o nosso redor, quando ele nos faz sentir medo e dúvida, não se passa de uma ilusão. Enquanto mais a gente se reforça dentro dessa verdade, né, de que nós já somos tudo de mais perfeito que existe, que já temos tudo o que precisamos dentro de nós, essas questões, essas coisas, essas dúvidas que a gente tem começam a se dissolver.
Olhou através da ponte levadiça e viu o monstro remexendo o chão com a pata e incendiando alguns arbustos nas cercanias, aparentemente para manter a prática. Pensando que o dragão existia somente se ele acreditasse nisso, o cavaleiro respirou fundo e caminhou lentamente de volta pela ponte levadiça. O dragão, é claro, veio novamente ao encontro dele, bufando e cuspindo fogo. Dessa vez, entretanto, o cavaleiro continuou marchando em frente. Porém, sua coragem logo começou a derreter, assim como sua barba, devido ao calor das chamas do dragão. Gritando de medo e angústia, o cavaleiro deu meia volta e correu. Então, muitas vezes, essas ilusões ao nosso redor, elas vão parecer sim verdadeiras, né? Elas vão nos machucar, entre aspas, porque a gente ainda tem uma partezinha dentro de nós, mesmo que inconsciente, que sente medo e que duvida que isso é uma ilusão. O dragão soltou uma estrondosa gargalhada e atirou um jato de chama cauterizante no cavaleiro em retirada. Urrando de dor, o cavaleiro atravessou voando a ponte levadiça, com Esquilo e Rebeca logo atrás dele. Localizando um pequeno riacho, rapidamente enfiou a parte chamuscada na água fresca, extinguindo as chamas com um silvo. Esquilo e Rebeca permaneceram na margem, tentando consolá-lo. Você foi muito corajoso, disse Esquilo. Nada mal para uma primeira tentativa, acrescentou Rebeca. Atônito, o cavaleiro levantou o olhar dali onde estava sentado. O que você quer dizer com primeira tentativa? Esquilo disse como quem não quer nada. Você será mais bem-sucedido quando voltar pela segunda vez. O cavaleiro retrucou raivosamente. Volte você pela segunda vez. Lembre-se, o dragão era apenas uma ilusão, disse Rebeca. E o fogo que saía de sua boca? Era também uma ilusão? Era, respondeu Rebeca. O fogo também era uma ilusão. Então por que me encontro sentado nesse riacho com minhas calças queimadas? Perguntou o cavaleiro. Porque você tornou o fogo realidade, ao acreditar que o dragão era real, explicou Rebeca. Se você acredita que o dragão do medo e da dúvida é real, você lhe dá poder para queimar suas calças e tudo mais, disse Esquilo. Eles estão certos, acrescentou Sam. Você tem de voltar e encarar o dragão de uma vez por todas. Então aqui só reforçando, né, o comentário que eu já tinha feito ali em cima, de que quando a gente acredita que todos os nossos medos, todas as nossas dúvidas, eles são reais, assim eles vão se tornar na nossa vida. A gente precisa em algum momento perceber essa ilusão, tomar consciência dela para poder enfrentá-la de vez. E quando a gente faz isso, tendo certeza que nenhuma dúvida e nenhum medo exercem poder sobre nós, a gente vai conseguir passar por esses medos e por essas dúvidas, matar esse dragão simbólico que fica nos amedrontando e, de certa forma, bloqueando a nossa vida. O cavaleiro sentiu-se encurralado. Eram 3 contra 1, ou melhor, eram 2,5 contra meio, pois a metade sã do cavaleiro concordava com Esquilo e Rebeca, enquanto só a outra metade desejava permanecer no riacho. Aqui é interessante ele perceber essa questão da metade, né? Então a metade dele, que era a essência, que era o eu verdadeiro dele, não tinha medo, sabia que aquilo era uma ilusão. Essa outra metade que tinha medo, que queria sair correndo e que acreditava nessa ilusão, era o ego dele, né? É justamente a nossa parte humana, digamos assim, a nossa identidade, que de certa forma nos faz ser quem a gente é, identidade, né? Pessoa, física e tudo aquilo que a gente se identifica, mas que também acredita nessa ilusão, né? Também se identifica muito mais com as ilusões ao nosso redor. Então, o primeiro passo para vencer esse dragão, digamos assim, é justamente a gente se conectar com a nossa metade mais pura e verdadeira, que sabe que tudo isso é uma ilusão. Enquanto o cavaleiro pelejava com sua coragem vacilante, ouviu Sam dizer:
Deus deu ao homem coragem. A coragem dá Deus ao homem. Estou cansado de ficar decifrando o que as coisas querem dizer. Preferia muito mais permanecer aqui sentado neste riacho e relaxar. Olhe, Sam o encorajou. Se você encarar o dragão, existe uma possibilidade de que ele venha destruí-lo. Mas se você não encará-lo, ele com certeza o destruirá. Então, olha que interessante aqui a gente fazer essa comparação com a nossa própria vida, né? O quanto a gente deixa o dragão do medo e da dúvida nos destruir, porque ele nos paralisa. A gente não enfrenta e a gente não consegue avançar, a gente não consegue seguir na nossa vida, né? Então, aqui é muito claro o quanto a gente precisa tomar consciência de que isso tudo é uma ilusão e enfrentá-lo em algum momento da nossa vida, para que a gente possa de verdade avançar. As decisões são simples de tomar, quando não há outra alternativa, disse o cavaleiro. Relutante, ele fez força para se pôr de pé, respirou fundo e começou a atravessar a ponte levadiça mais uma vez. O dragão olhou descrente para ele. Este era certamente um sujeito teimoso. Por que aqui de novo? A fera resfolegou. Bem, desta vez vou queimar você de verdade. Mas agora era um cavaleiro diferente que marchava em direção ao dragão. Um que recitava sem parar: medo e dúvida são ilusões. Olha que mantra incrível para a gente acionar mais a nossa vida. Medo e dúvida são ilusões. E toda vez que nós sentirmos medo de algo ou tivermos dúvidas sobre algo, a gente tem que se lembrar: isso é uma ilusão. E nesse momento a gente vai avançar, apesar desse medo, e a gente vai tomar uma decisão, apesar da dúvida. Não importa qual seja, você vai simplesmente escolher e arcar com as consequências disso e saber o resultado disso lá na frente. E se não der certo, tá tudo bem, é só mudar. Mudar de opinião, mudar de situação, a gente sempre pode mudar. Então a mudança, na verdade, é a coisa mais maravilhosa que a gente tem nas nossas mãos, porque isso mostra que a gente não precisa ficar parado ou preso na mesma situação a vida toda. O dragão despejou chamas gigantescas e crepitantes sobre o cavaleiro, vezes e vezes seguidas. Contudo, por mais que o monstro tentasse e tentasse, não conseguia incendiá-lo. O cavaleiro continuava a se aproximar e o dragão se tornava cada vez menor, até que finalmente não era maior do que um sapo. Suas chamas se extinguiram e ele começou a cuspir pequenas sementes sobre o cavaleiro. Mas estas sementes, as sementes da dúvida, também não o impediram de continuar. O dragão tornou-se ainda menor, enquanto o cavaleiro continuava a avançar determinadamente. Venci! Bradou o cavaleiro, vitoriosamente. O dragão mal podia falar. Talvez desta vez, mas voltarei vez após outra para me colocar no seu caminho. Dito isso, ele desvaneceu-se numa lufada de fumaça azul. Volte sempre que quiser, o cavaleiro o desafiou. Cada vez que voltar, eu estarei mais forte e você estará mais fraco. E aqui a gente tem, simbolicamente, esse enfrentamento com o nosso dragão do medo e da dúvida. O quanto a gente consegue avançar, apesar dele continuar jogando fogo em cima de nós. Não significa que ele vai deixar a gente passar, não significa que ele vai sair do nosso caminho, mas a gente vai avançar sabendo que tudo isso se trata apenas de uma ilusão. Quer dizer, o fogo, a chama dele, ou seja, todo esse medo, toda essa dúvida, não vai nos atingir se a gente não deixar. Esse é o segredo aqui, tá? Eu achei muito, muito, muito especial esse trecho aqui. E eu acho que a gente precisa colocá-lo mais em prática, né? Sabendo, inclusive, que ele vai voltar. Em algum outro momento, as dúvidas vão voltar, os medos vão voltar, mas a gente vai estar mais fortalecido e mais certo, mais seguro de que não passa de uma ilusão.
e isso vai tornar cada vez mais fácil a nossa caminhada. Rebeca alçou o vôo e pousou no ombro do cavaleiro. Está vendo? Eu estava certa. O autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida. Se você acreditava realmente nisso, por que não veio enfrentar o dragão comigo? Perguntou o cavaleiro, não mais se sentindo inferior ao seu amigo empenado. Rebeca afofou as penas e disse: Não gostaria de interferir. É a sua viagem. Rindo, o cavaleiro pôs-se em movimento para alcançar a porta do castelo, mas o castelo da vontade e da ousadia havia sumido. Sam explicou: Você não tem de aprender coragem e ousadia, porque acabou de mostrar que as possui. O cavaleiro jogou a cabeça para trás, rindo de pura alegria. Ele podia ver o topo da montanha. O caminho parecia muito mais íngreme do que tinha sido até aquele ponto, mas não importava. Ele sabia que nada poderia detê-lo agora. E assim a gente encerra esse capítulo, né? Que traz uma mensagem, uma lição muito profunda, muito bonita para a nossa vida, que é a mensagem da coragem e da ousadia, que a gente tenha coragem de enfrentar o dragão do medo e da dúvida toda vez que ele aparecer no nosso caminho, sabendo que ele não passa de uma ilusão, são ilusões da nossa mente, e quanto mais a gente tem clareza e certeza disso, mais fácil e mais leve fica enfrentar todos os nossos medos e todas as nossas dúvidas, e que a gente lembre também que no fundo a gente não tem que provar nada para ninguém. Você não tem que fazer as coisas para provar para o outro que você é corajoso, que você é bondoso ou qualquer outra qualidade que você queira colocar aqui. Você simplesmente já é tudo isso. Você precisa apenas se conectar com essa verdade. E como o capítulo 6 foi bem curtinho, eu já aproveito para finalizar o livro com o capítulo 7, que é só o fechamento de toda essa aventura do cavaleiro que estava preso na sua armadura. O título desse capítulo é O Vértice da Verdade. Centímetro a centímetro e mão após mão, o cavaleiro escalou a montanha, os dedos sangrando de apoiar-se em pedras afiadas. Quando estava quase no topo, seu caminho foi bloqueado por uma imensa rocha. Não era de surpreender que houvesse uma inscrição esculpida nela. Embora possua este universo, nada possuo, pois não posso conhecer o desconhecido, se ao conhecido me agarro. O cavaleiro sentiu que estava exausto demais para sobrepujar esse obstáculo final. Parecia impossível decifrar a inscrição, pois se encontrava ao mesmo tempo agarrado à parte lateral da montanha, mas ele sabia que tinha de tentar. Esquilo e Rebeca se sentiram tentados a demonstrar simpatia, mas logo se detiveram, sabendo que a simpatia pode enfraquecer o ser humano. Olha que interessante já o início desse capítulo, né? A gente tem aquela frase, né? Aquela inscrição na pedra, que na minha concepção traz muito a questão da gente se manter apegado à nossa zona de conforto, né? Que a gente não vai conseguir conhecer o desconhecido, quer dizer, sair da nossa zona de conforto, se a gente continuar agarrado a ela, se a gente continuar preso àquilo que a gente conhece apenas, né? E também quando os dois, né, o esquilo e o passarinho, tentam se mostrar, né, pensam em mostrar simpatia, que no caso aqui pode também ter a ver com pena, né, do cavaleiro que chegou até ali, que está preso numa encruzilhada e não consegue sair daquele lugar, e agora que ele chegou tão perto do que ele gostaria, que é o topo da montanha, né, quando eles começaram a entrar nesses processos, eles perceberam que não valia a pena sentir aquilo naquele momento, porque isso enfraquece aquela pessoa que você está emanando aquilo. Quando a gente acha que o outro é coitadinho, eu estou diminuindo o poder dele, eu estou dando a ele um status de que ele é menor, de que ele é inferior, de que ele não consegue. Então que a gente reflita também o quanto a gente sente pena das pessoas, só que se a gente analisar de verdade aqui, e eu sei que se você está acompanhando esse livro comigo e você chegou até aqui, é porque você
tem essa consciência de que a maioria das pessoas, de que todas as situações que a gente cria tem a ver com a nossa energia, com a ressonância daquilo que a gente vibra. Então, se a pessoa está em determinada situação, de certa forma, ela não só atraiu, como ela tem dentro dela o poder para sair dessa situação. Então, a gente não pode em nenhum momento vibrar na pena por ela, tá? Na simpatia aqui, né, que eu considero, na verdade, pena, dó, né? E esse sentimento só diminui as pessoas. O cavaleiro respirou fundo, o que clareou um pouco a sua cabeça. Então, leu em voz alta a última parte da inscrição, pois não posso conhecer o desconhecido, se ao conhecido me agarro. Refletiu sobre alguns dos conhecidos a que se agarrara durante toda a sua vida. Havia sua identidade, quem ele pensava que era e quem ele pensava que não era. Havia suas crenças, tudo aquilo que pensava ser verdadeiro e que pensava ser falso. E havia seus julgamentos, as coisas que considerava boas e as coisas que considerava ruins. O cavaleiro levantou os olhos para a pedra e um pensamento assustador entrou na sua mente. A pedra que se agarrava para proteger sua estimada vida também era conhecida dele. A inscrição não queria dizer que ele teria que se desprender e cair no abismo do desconhecido? Você compreendeu certo, cavaleiro, disse Sam. Você tem de se soltar. O que você está tentando fazer? Matar a nós dois? O cavaleiro gritou. Na verdade, estamos morrendo bem agora, disse Sam. Olhe para si mesmo. Você está tão magro que poderia passar debaixo de uma porta, além de estar exausto e cheio de medo. O meu medo agora nem se compara com o que eu costumava sentir, disse o cavaleiro. Se é assim, então se solte. E acredite, disse Sam. Acreditar em quem? O cavaleiro retrucou, com a cabeça quente. Ele já estava farto da filosofia de Sam. Não quem, replicou Sam. Não é um quem, mas um isso. Isso? Perguntou o cavaleiro. Sim, disse Sam. Isso. A vida, a força, o universo, Deus, como você quiser chamar isso. O cavaleiro olhou por cima do ombro para a fenda aparentemente sem fim, terra abaixo. Solte-se, Sam sussurrou, pressionando. Olha que incrível essa passagem para mostrar como muitas vezes a gente precisa dar esse salto no desconhecido. A gente precisa soltar tudo aquilo que a gente conhece, tudo aquilo que nos é familiar, para a gente simplesmente ir desbravar novos mundos, tá? E esses novos mundos, esses novos conhecimentos, essas novas aventuras, ela pode estar dentro da gente, inclusive. Não significa que amanhã você tem que deixar seu emprego, mudar de país, não é isso. Mas muitas vezes a gente continua preso às nossas velhas crenças, às nossas velhas ideias, aos nossos julgamentos sobre a vida e as pessoas, e a gente não se permite soltar tudo isso, mudar de ideia, né? A gente continua agarrado, a gente continua apegado a tudo isso. E aqui é uma mudança muito simbólica, é um salto de fé, na verdade, de fé no universo, numa força maior que rege a todos nós. O cavaleiro parecia não ter escolha. Suas forças se esvaíam, o sangue escorria pela ponta de seus dedos agarrados à pedra. Acreditando que morreria, o cavaleiro se soltou e mergulhou nas profundezas infinitas de suas memórias. Ele relembrou tudo em sua vida pelo que havia culpado sua mãe, seu pai, seus professores, sua esposa, seus amigos e todos os outros. À medida que mergulhava ainda mais fundo no vazio, desprendia-se de todos os julgamentos que fizera contra essas pessoas. Eu acho que aqui todo mundo vai se identificar com o cavaleiro, né?
Todo mundo, em algum momento da vida, já culpou os nossos pais, já culpou outras pessoas pelas coisas que nos aconteciam ou por aquilo que nós estávamos sentindo naquele momento. E para a gente fazer esse salto, para a gente dar, esse salto no desconhecido, mergulhar no vazio, a gente vai ter que soltar e se desprender em algum momento da nossa vida, nem que seja no fim dela, de todas essas questões, de todos esses julgamentos, de todas essas dores e culpas que a gente mantém dentro de nós. Caía mais e mais rapidamente, sentindo vertigens com sua mente descendo até o coração. Então, pela primeira vez, viu sua vida com lucidez, sem julgamentos e sem desculpas. Naquele instante, aceitou plena responsabilidade por sua vida, pela influência que as pessoas tiveram sobre ela e pelos acontecimentos que a tinham modelado. Daquele momento em diante, não mais culparia ninguém ou qualquer coisa fora dele por seus erros e infortúnios. O reconhecimento de que ele era a causa, não o efeito, lhe deu um novo sentimento de poder. Agora não tinha mais medo. Olha que lindo esse processo que ele passa aqui, que é essa aceitação da responsabilidade dele próprio sobre a própria vida e do quanto em algum momento a gente vai ter que fazer isso também. A gente vai ter que entender que nós somos os causadores de tudo que nos acontece. Quando a gente acha que é o outro, na verdade a gente está dando a ele o nosso poder e em algum momento eu tenho que resgatar esse poder para saber que eu posso sim criar a minha realidade, porque eu já estou criando na verdade, inclusive quando eu deixo que o outro me afete. Um senso desconhecido de calma o envolveu e algo estranho aconteceu. Ele começou a cair para cima. Sim, embora parecesse impossível, ele estava caindo para cima, subindo para fora do abismo. Ao mesmo tempo, ainda se sentia conectado à parte mais profunda dele. De fato, sentia-se conectado ao próprio centro da Terra. Ele continuou caindo cada vez mais alto, sabendo que estava unido tanto ao céu quanto à terra. Olha que lindo esse trecho. Quando a gente cai nesse abismo, a gente está pronto para se elevar. Olha que paradoxal isso, né? A gente precisa cair no nosso abismo interno, mergulhar a fundo dentro de nós para que a gente possa ativar e acessar o nosso eu mais elevado, aquele que tem consciência de tudo, que tem uma consciência maior, mais expandida a respeito de si mesmo e da própria vida. E a gente só vai fazer isso, só vai passar por esse processo quando a gente se permitir soltar, cair, mergulhar fundo, né, dentro de nós. De repente, não estava mais caindo, mas em pé no topo da montanha, e compreendia o total significado da inscrição na rocha. Ele se desprendera de tudo que temia e tudo que tinha conhecido e possuído. Sua vontade de abarcar o desconhecido o tinha libertado. Agora o universo lhe pertencia para experimentar e desfrutar. Quer dizer, a gente vai ter que em algum momento passar por esse processo também, se desprender de tudo que a gente teme e de tudo que a gente acha que possui, porque na verdade é uma ilusão também, e tudo aquilo que a gente conhece, tudo aquilo que nos é familiar, para que a gente possa se libertar. Quando eu solto tudo isso, eu me liberto e eu pertenço a tudo, eu me torno tudo e eu estou aberta para experimentar e desfrutar de muito mais coisas que o universo tem para oferecer. O cavaleiro permaneceu no topo da montanha respirando profundamente. Uma sensação irresistível de bem-estar percorreu o seu ser. Ele foi ficando atordoado com o encantamento de ver, ouvir e sentir o universo que o circundava inteiro. Antes, o medo do desconhecido embotara seus sentidos, mas agora ele era capaz de experimentar tudo com uma clareza de tirar o fôlego.
O calor do sol da tarde, a melodia da gentil brisa da montanha e a beleza dos contornos e cores da natureza, que pintavam a paisagem tão longe quanto seus olhos podiam ver, encheram o cavaleiro de um prazer indescritível. Seu coração transbordava de amor por si mesmo, por Juliette e Christopher, por Merlin, por Esquilo e por Rebeca, pela vida e por esse mundo inteiro e maravilhoso. Essa descrição desse estado puro de conexão com tudo que existe e de vibração elevadíssima, né, baseada no amor aí por tudo e todos, é o estado de iluminação. Então, nesse momento, o cavaleiro, ele se iluminou, ele tomou posse de quem ele era e ele se percebeu como parte de um todo maior. E esse todo, ele envolvia todos, por isso ele sentia esse amor sem fim. Eu acho que essa deve ser de verdade a nossa maior meta de vida, a gente passar por esse processo alquímico de resgate da nossa alma e da nossa verdadeira essência que habita dentro de nós, deixando de lado toda essa armadura, todo esse ego, todas essas dores, medos e dúvidas que a gente foi acumulando durante a vida. Eu espero de verdade que um dia todos nós consigamos chegar a esse estado. Esquilo e Rebeca observaram o cavaleiro ajoelhar, lágrimas de gratidão jorrando de seus olhos. Quase morri pelas lágrimas que deixei de chorar, ele pensou. As lágrimas rolaram por sua face, passaram pela barba e atingiram o peitoral. Oriundas do coração, eram extremamente quentes e rapidamente derreteram o que restava da armadura. O cavaleiro gritou de alegria. Nunca mais vestiria a armadura e sairia cavalgando em todas as direções. Nunca mais as pessoas veriam o brilhante reflexo de aço e pensariam que o sol estava nascendo no norte ou se pondo no leste. Ele sorriu através das lágrimas, sem perceber que uma nova e radiante luz emanava dele. Uma luz muito mais brilhante e bonita do que sua armadura, com o melhor dos polimentos, borbulhante como um riacho, brilhante como a lua, deslumbrante como o sol. Pois, de fato, o cavaleiro era o riacho, ele era a lua, ele era o sol. Ele podia ser todas essas coisas de uma vez, agora, e muito mais, porque ele era um com o universo. Ele era amor, o começo. E assim a gente finaliza essa leitura, esse livro, essa jornada do cavaleiro que estava preso na sua armadura e que dentro desse processo lindo de autoconhecimento, de despertar para quem ele era de verdade, ele se iluminou. E quando ele se iluminou, ele se conectou com tudo que existia, ele se tornou um com o universo. E qual é a vibração mais elevada quando a gente está nesse estado? Com certeza é o amor. Outra vibração muito importante nesse processo é a gratidão, mas é a gratidão verdadeira mesmo, aquela que a gente sente genuinamente, aquela que faz a gente chorar de emoção. É realmente uma sensação muito profunda e muito bonita, que eu tenho certeza que pelo menos por alguns minutos, em alguma situação da nossa vida a gente já sentiu. Então eu espero de verdade que essa leitura tenha auxiliado você de alguma forma, inspirado você a continuar o seu processo e que você também possa, em algum momento da sua vida, ter essa alegria, né, de iluminar-se, de deixar cair todas essas armaduras que nos compõem. Que a gente possa cada vez mais deixar de se identificar tanto com o nosso ego, que é essa armadura, com as nossas dúvidas, os nossos medos, e que a gente possa deixar emergir de dentro de nós a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira identidade, e que ela nos leve a ter uma vida muito melhor, muito mais leve e cheia de felicidade. Um grande abraço e até a próxima leitura comentada.